Olá! Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os conjuntos, mais especificamente sobre a igualdade de conjuntos, o conjunto unitário, vazio e universo. Então, bora lá! Com relação à igualdade de conjuntos, dois conjuntos A e B serão iguais quando eles tiverem os mesmos elementos, ou seja, os elementos de A são também os elementos de B. Essa é a condição para que dois conjuntos A e B sejam iguais. E nós denotamos da seguinte forma, dizemos que A é igual a B, ok? Então, se eles têm os mesmos elementos, eles são conjuntos iguais. Exemplo, conjunto A, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, x tal que x é um número inteiro, maior que menos 2 e menor ou igual a 4, tem os mesmos elementos, certo? Então, quem são esses elementos do conjunto B? Se ele diz que o x é tal que o x é um número inteiro maior que menos 2 e menor ou igual a 4, então quem é o primeiro número maior que menos 2? É o menos 1, não é isso? Depois vem o 0, depois vem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, nesse caso, se os elementos de B são os mesmos elementos de A, eu vou dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Então, está aqui representando os elementos de B, são menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, que são os mesmos elementos aqui do meu conjunto A. Então, vou simplesmente dizer que o A é igual ao B. Da mesma maneira, para dizer que dois conjuntos C e D são diferentes, eles precisam que algum elemento de um dos conjuntos não seja elemento do outro, certo? Então, ao se ter dois conjuntos, essa é a condição para que eles sejam diferentes, ou seja, não sejam iguais, não é isso? E ele é denotado da seguinte maneira, o C vai ser diferente de D. Vamos ver um exemplo. Conjunto C, 1, 3, 5, 7, 9 e o conjunto D, 1, 2, 3, 5, 7, 9 são diferentes, pois o 2 pertence ao meu conjunto D e não pertence ao meu conjunto C. Então, eu tenho aqui um elemento, esse 2, que pertence somente ao conjunto D e não pertence ao conjunto C. Então, isso já torna os meus dois conjuntos diferentes. Eu já posso dizer que o meu conjunto C é diferente do meu conjunto D. Entendido? Beleza? Então, era isso, a igualdade de conjuntos. Agora vamos para o conjunto unitário. O conjunto vai ser unitário quando ele possuir um único elemento, certo? Então, se o conjunto possui apenas um elemento, eu digo que esse conjunto ele é unitário. Exemplo de conjunto unitário. Temos aí o conjunto A é igual ao número 7, não é isso? Quantos elementos tem esse conjunto? Só um, somente o 7. Se ele possui somente um elemento, então esse conjunto ele é unitário, certo? Outro exemplo, B é igual a x, tal que x é um número primo e par. Só existe um único número par que é primo, que é o número 2, não é isso? Então, o elemento que compõe esse conjunto é o número 2. Como é apenas um único elemento, eu digo que esse conjunto é unitário, certo? O número de elementos desse conjunto vai ser apenas 1, beleza? Falando agora sobre o conjunto vazio, que é representado por esse símbolo aqui, que é a letra O, com esse corte, letra O cortada, não é isso? Ou simplesmente a chave sem nada dentro. Então, eu posso representar o conjunto vazio dessas duas maneiras, a letra O cortada ou a chave sem ter nenhum elemento dentro dela, ok? Então, vamos ver um exemplo de conjunto vazio. Temos aí o conjunto A, que é x, tal que x é um número ímpar divisível por 2. Espera aí, existe ímpar divisível por 2? Não existe, não é isso? Se não existe, eu vou dizer que o meu conjunto A é vazio. Vou simplesmente utilizar o símbolo de conjunto vazio e dizer que esse meu conjunto A é vazio, ou seja, ele não possui nenhum elemento. O número de elementos dele é igual a 0, ok? Beleza? Conjunto vazio. E para finalizarmos, nós temos o conjunto universo, que é o conjunto de todos os elementos considerados em determinada
situação. E ele é representado geralmente pela letra U na sua forma maiúscula, certo? Então, sempre que eu tenho um conjunto representado pela letra U, estou chamando esse conjunto de conjunto universo, que é o conjunto de todos os elementos que estão sendo considerados em determinada situação. Para a gente visualizar melhor, vamos ver aqui um exemplo. Temos aí o conjunto N, que é igual a X, tal que o X pertence aos números naturais e o X é menor do que 4, certo? Então, como é que eu vou numerar os elementos desse conjunto, listar eles? Se eu fosse pegar todos os números menor do que 4, e não tivesse considerando o meu conjunto universo como sendo os números naturais, poderia botar todos os números negativos, poderia colocar os números com vírgula, não é isso? Mas como eu estou considerando apenas o x que pertence aos números naturais, esse meu n aqui, meus números naturais, vai ser o meu conjunto universo. Então, todos os elementos desse conjunto têm que pertencer aos números naturais, ok? Então, vai ser quem? O 0, o 1, o 2 e o 3, que são todos os números naturais menor do que 4. Então, não posso aqui colocar números negativos nem números com vírgula, porque o meu conjunto universo é simplesmente o conjunto dos números naturais, ok? Para a gente entender um pouquinho melhor, ainda vamos ver aqui outro exemplo. Se eu considerar a equação x ao quadrado igual a 4, certo? Essa equação, se eu considerar o conjunto universo sendo o conjunto dos números naturais, ela vai ter como solução apenas o número 2, não é isso? Já que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Porém, se eu considerar como sendo o conjunto universo o conjunto dos números inteiros, se eu disser que o resultado dessa equação pode estar dentro dos números inteiros, então ela vai ter duas soluções, porque o meu conjunto universo vai abrigar também os números negativos, que é os números inteiros, considera tanto os negativos quanto os positivos. Então, a solução passaria a ser 2 e menos 2, certo? Então, nesse caso aqui, se eu considerar o conjunto universo só os naturais, ele vai ter só uma solução, que é só o 2. Se eu considerar como sendo o conjunto universo os números inteiros, então essa equação vai ter como solução o menos 2 e o 2 positivo, já que menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado também é 4, certo? Espero que tenha dado para compreender e até a próxima aula.